muito obrigado a todos e a todas presentes. Bom, gostaria a priori de referir que a versão completa desta pesquisa pode ser encontrada no site do Observatório, que está aí na tela, www.observatoriodesaude.org, e a mesma será breve, conta com uma introdução, metodologia, constatações, conclusões e recomendações. Bom, conforme podemos ver, com o crescimento demográfico, ou seja, com o crescimento populacional, né, que gera necessidade de um aumento da capacidade de resposta do setor de saúde, bom, a disponibilidade de água nas unidades sanitárias torna-se cada vez mais relevante. É certo que um esforço pode estar sendo evitado por diversos atores com vista a provê-lo. No entanto, há uma necessidade também crescente e o aumento da oferta, ou seja, da provisão de água nas unidades sanitárias, deve também acompanhar este crescimento demográfico. E esta pesquisa busca, na verdade, ir num debate à volta da importância da disponibilidade de água nas unidades sanitárias e as infraestruturas, de modo a uma busca conjunta de soluções. A pesquisa não traz soluções absolutas, né? E espera-se que as contribuições aqui trazidas possam servir de um importante input para a melhoria do desempenho dos planos públicos do setor de saúde em particular. Bom, esta pesquisa reflete uma avaliação dos diversos atores. Neste caso, é uma avaliação baseada no cidadão, ou, em outras palavras, podemos dizer que é uma avaliação baseada no produto, como é que o cidadão verifica, ou seja, aborda, qual é o olhar do cidadão em relação ao produto, né, do esforço que está sendo feito com vista a prover água nas unidades sanitárias. E foram escolhidos unidades amostrais, 11 unidades sanitárias, cobrindo 3 localizações geográficas, né, e essas unidades sanitárias aqui apresentadas são as que foram cobertas no âmbito da realização da análise, e foram envolvidos informantes chaves. De referir que dos que foram envolvidos foram não somente amostras simples, mas sim informantes chaves, líderes de opinião, pessoas que representam um grupo de pessoas que vivem os problemas e os desafios ao nível local. Bom, no total estiveram envolvidos 350 elementos, neste caso informantes-chave, distribuídos em 11 unidades sanitárias. No âmbito da validação dos resultados, foram validados 335 elementos, os restantes, por falta de qualidade estatística, tiveram que ser excluídos. A idade dos participantes variou de entre 18 a 70 anos, com uma média de 44, e a participação das mulheres após a validação foi de aproximadamente 63%. E, naturalmente, que já mostra os erros estatísticos foram abordados segundo o quadro de distribuição de student estatístico. Bom, os utentes, foram envolvidos utentes, tanto os acompanhantes, acompanhavam os utentes nas unidades sanitárias, membros do Comitê de Cogestão e Humanização, líderes de redes e organizações da sociedade civil, cujo trabalho tem expressão a nível provincial, líderes de organizações comunitárias de base e funcionários públicos ligados ao setor de saúde. Em termos de avaliação da sua experiência junto ao Sistema Nacional de Saúde, os utentes avaliaram, um pouco, cerca de metade, avaliaram como sendo boa a sua última experiência com o Sistema Nacional de Saúde. Bom, que isto também pode estar associado a componentes ou aspectos, do atendimento em si, assim como pode ser uma avaliação de uma infraestrutura como um todo. Bom, 24,6% avaliam como razoável e temos 14% como avaliam como mau. Bom, gostaria de referir que desses que avaliam como bom, maioritariamente
avaliaram-no como bom por aspectos associados ao dia em que eles foram atendidos, porque isso também é muito bom. No entanto, gostaria de ressaltar que os que avaliam como mal por aspectos associados, por factos associados a aspectos que precisam de uma melhoria estrutural e um pouco mais coordenada. Quanto à pontuação de alguns aspectos críticos, incluímos também na pesquisa algumas variáveis de controle, como é o caso de disponibilidade de medicamentos, outros indicadores, como é o caso de participação dos homens na saúde da mulher, partes institucionais, vacinação, consultas prenatais, e os utentes avaliaram a disponibilidade de medicamentos como sendo o aspecto mais crítico, com cerca de 66%, 65,5% dos utentes avaliaram como sendo crítico. E um outro aspecto que foi avaliado é o tempo de espera nas unidades sanitárias, na medida em que faz parte de um pacote como um todo de provisão de serviços de saúde, que, 28,9% avaliaram-no como bom, sendo que a maioria, 36,4%, avaliaram-no como razoável, ainda que cerca de 26% avaliaram como mal. A conjugação dessas avaliações por parte do cidadão pode ser tomadas em conjunto de forma a reduzirmos provavelmente a parte esquerda do gráfico, que é a parte de muito mal e mal. Então, efeitos adicionais, desta acessibilidade, como é o caso de acesso a rampas, necessidades especiais, boa parte dos informantes-chave que foram envolvidos também não associavam a questão de acessibilidade a este aspecto, mas sim a uma acessibilidade normal. Mas, em alguns casos, há uma acessibilidade deficitária. Mas não só os que consideram ou avaliam como sendo muito mal, esta avaliação está associada a aspectos que precisam de uma mudança. Ou seja, parte dos informantes-chave envolvidos, eles relatam questões de deficitária manutenção dos sistemas de saúde, outros estão num estágio degradado. Então, se houvesse um processo de manutenção sistemática dos centros de saúde, das unidades sanitárias, isto poderia conduzir com que uma unidade sanitária, provavelmente, com um tempo de vida de cerca de 20 anos, com uma manutenção necessária, ela pode perdurar por exemplo, mais 10 anos, que é metade do tempo de vida da unidade sanitária, neste exemplo hipotético, sem, no entanto, precisar de gastar metade dos recursos que utilizou para a construção. Então, se ela consegue acrescentar o tempo de vida útil da unidade sanitária ou de um serviço, de uma unidade hospitalar ou de um serviço específico, é metade do tempo de vida útil sem gastar metade dos recursos, nós estamos perante um ganho a considerar. Então, este aspecto de manutenção sistemática rotineira também é um aspecto a considerar. No entanto, as unidades sanitárias também reportam que elas consideram que a descentralização administrativa ou das responsabilidades que as unidades sanitárias têm deve estar acompanhado a descentralização financeira, a avaliação da provisão de água nas unidades sanitárias em si. Nós podemos verificar que 28% dos utentes ou dos informantes-chave abordados no âmbito da pesquisa consideram entre mau e razoável a provisão de água nas unidades sanitárias, e por diversos motivos. Alguns por limitada capacidade infraestrutural em si, a estrutura de fornecimento de água nas unidades sanitárias é relativamente incapaz de responder à demanda. Em alguns casos existem infraestruturas, mas são antigas, e essas infraestruturas vinham respondendo à capacidade inicial para a qual a unidade sanitária tinha sido estabelecida, mas à medida que o tempo foi passando, elas não conseguem mais responder. Bom, um outro aspecto também que mereceu atenção no âmbito da pesquisa é a componente de saneamento. Verificou-se que o saneamento foi considerado entre mau e razoável também por a maior parte dos informantes-chave que foram abordados no âmbito da pesquisa, e este aspecto está diretamente associado não só às infraestruturas em si, mas também ao acesso à água. São aspectos que estão interligados. Bom, nós
entendemos, no âmbito da realização da pesquisa, entendemos que há uma unidade que pode constituir um elo de ligação entre o utente, a unidade sanitária e a unidade sanitária em si, e pode contribuir para a resolução de muitos problemas ao nível da unidade sanitária, sem recorrer a instâncias superiores, neste caso, ou de maior complexidade, que são os comitês de cogestão e humanização. E o estudo concluiu que cerca de 76% dos informantes-chave envolvidos na realização desta pesquisa, eles não têm conhecimento sobre a existência dos comitês de cogestão e humanização. E, na maior parte das unidades sanitárias, os comitês de cogestão e humanização não são funcionais na sua plenitude. Bom, e não só, cerca de 64% também não tem conhecimento, ou seja, não tem nenhum mecanismo, uma plataforma de engajamento comunitário, né? Somente 36% provedores de serviços de saúde, bom, todos avaliam positivamente, né? Naturalmente, a provisão, a interação e a coordenação com a sociedade civil, eles avaliam que é de razoável a muito boa, né? Esta é a avaliação dos provedores de serviços de saúde. Bom, ainda que o utente tenha uma versão, dizem não muito funcional, mas os provedores dizem que é razoável, é bom, é muito bom. O grau de incorporação e implementação das recomendações da sociedade civil também avaliam como sendo médio. Bom, aqui ficou, na verdade, não muito claro se é médio tendendo a alto ou abaixo, mas eles avaliam como sendo médio. E a avaliação da provisão de água, 40% dos provedores de saúde avaliaram como sendo bom. Na verdade, ninguém avaliou como sendo muito bom, no entanto. Bom, e 30% avaliaram como sendo razoável e 20% como mau, e 10% como sendo muito mau. Ainda que maioritariamente avaliaram como sendo bom, 40% por diversas razões. Bom, em termos de saneamento, encontramos também que 50%, ou seja, metade dos provedores de serviços de saúde avaliam entre bom e razoável e bom. E referem que somente os que não tenham avaliado apenas referem que pequenos aspectos organizacionais é que às vezes colocam em contramão o bom funcionamento ou o saneamento das unidades sanitárias. No entanto, a estruturação em si está boa. Bom, no entanto, a pesquisa também buscou ter um outro lado, diríamos assim, da moeda, que é o parte das organizações da sociedade civil. O que é que as organizações da sociedade civil, ainda que seja esta uma pesquisa também levada a cabo por organizações da sociedade civil, o que é que as organizações da sociedade civil, que já vêm trabalhando no terreno, já levaram a cabo várias pesquisas, têm a dizer a respeito desta matéria? Bom, e aqui foram abarcadas organizações, mais de metade de organizações da sociedade civil trabalham sim no setor de saúde e têm experiência em trabalhar no setor de saúde. E elas avaliam o nível de abertura do governo, né, os comitês de organizações da sociedade civil como sendo razoável e bom em 25%, razoável em 62,5%. Nenhuma organização avaliou como sendo muito mal e nenhuma avaliou como sendo muito bom. Bom, aqui também há um espaço para possível melhoria desta interação. Entendemos que é razoável, tendendo a bom, na medida em que de razoável, bom é maior que mal. No entanto, há espaço para melhoria, particularmente no aspecto que diz respeito à concepção das recomendações. Bom, quanto à avaliação da provisão de água nas unidades sanitárias, as organizações da sociedade civil, cerca de 68% avaliaram como sendo muito mal e 25% como mal, e nenhuma organização da sociedade civil avaliou como sendo bom e nem muito bom. Bom, não difere muito do saneamento. Nenhuma organização avaliou como sendo bom e nem muito bom. A maior parte avaliaram, cerca de 63% avaliaram como sendo razoável e 21,9% avaliaram como sendo mal e 15,6% avaliaram como sendo muito mal.
Bom, quanto ao grau de incorporação e implementação das recomendações das organizações da sociedade civil, este é um dos aspectos que preocupa as organizações da sociedade civil. Dizem que há pouca incorporação das recomendações quando as organizações da sociedade civil fazem recomendações às instituições públicas do setor de saúde, particularmente a incorporação das suas recomendações é muito baixa, tanto que metade das organizações da sociedade civil abordadas avaliando como sendo mal e 25% como sendo muito mal a incorporação e a implementação das recomendações, resultando dos seus estudos, análises e de outros mecanismos. Bom, em jeito de conclusões, no que diz respeito à disponibilidade de água, pode-se constatar que o acesso à água nas unidades sanitárias ainda está aquém das necessidades reais, ainda que vários esforços estejam sendo evidenciados. Em alguns casos, faz com que pacientes possam, de alguma forma, ter que levar a água das suas casas para a unidade sanitária, particularmente para utentes que, em alguns casos, precisam de tomar medicação logo pela manhã, logo no início, eles precisam de água, e essa indisponibilidade de água faz com que eles possam levar água. Mas em casos mais gritantes, estamos a falar de unidades sanitárias que possuem maternidade, em caso de escassez de água também, os utentes são obrigados a ter que levar água para as unidades sanitárias. Bom, em dias de maior afluência, em alguns casos, ainda que a avaliação seja tida como sendo razoável, em cerca de 30%, mas há casos de unidades sanitárias que, em dias de maior afluência, há um déficit de fornecimento de água, pelo fato de haver maior afluência. No que diz respeito à acessibilidade das infraestruturas, podemos ver que mal a razoável, esta é a avaliação, ainda que em alguns casos tenha sido considerado em baixa percentagem como sendo bom, em alguns casos até muito bom, e pode estar associado a aspectos específicos, mas de modo geral, os utentes reclamam pelo déficit de equipamentos hospitalares, falta de rampas para os deficientes nas unidades sanitárias, infraestruturas degradadas e algumas dando indicação de falta de manutenção, o que periga o bom funcionamento, neste caso da provisão de serviços de saúde, o que fazem com que 25% dos utentes considerem a acessibilidade das infraestruturas como sendo má e 35% como sendo razoável. Bom, em termos de funcionamento da unidade hospitalar, também outros indicadores de controle, verificamos que a falta de medicamento é um outro aspecto, a persistência de longas filas, a abertura tardia da unidade sanitária, a pouca disponibilidade do pessoal técnico, né? E em alguns casos, mesmo os utentes chegam à unidade sanitária, acabam sendo atendidas, neste caso, relativamente tarde, devido ao aspecto de pagamento de valores ilícitos. Em termos de recomendações, de forma muito breve, bom, a pesquisa traz algumas recomendações, não muitas, mas algumas, e, bom, sendo elas tomadas em consideração, podem dar um contributo adicional a este processo, que certamente já vem sendo feito, tanto por outras organizações, assim como por outros atores. Bom, uma das recomendações que a pesquisa traz é tornar a disponibilidade de água, neste caso para o governo, tornar a disponibilidade de água, a acessibilidade das infraestruturas, o saneamento cada vez mais prioritário, não somente do ponto de vista de alocação orçamental em si, o aumento do volume do orçamento para responder a questões de falta de água, a questão das infraestruturas, mas também a questão de alocação estratégica de recursos, tomando em consideração a prioridade e a localização geográfica, ou seja, a lugares ou a distritos ou a localidades em que a necessidade é maior em relação aos outros. Então, há que olhar para essas questões de densidade populacional, uma unidade sanitária com certas capacidades e com certas capacidades de abastecimento de água pode não responder da mesma forma se estiver numa outra localidade. Esses aspectos são relevantes para serem tomados em consideração, pois a condição de duas unidades sanitárias com as mesmas características pode não ter a mesma resposta. Este aspecto, além do aumento do orçamento em si, deve ser a proporção, o aumento proporcional do orçamento é um aspecto relevante. Bom, também
esta recomendação, a segunda, é resultante das observações tidas ao nível das unidades sanitárias, que elas reportam que há uma necessidade de a descentralização administrativa ou do funcionamento das unidades sanitárias precisa ser acompanhado também pela descentralização financeira, ou seja, para garantir uma evolução equitativa da produção de serviços. As unidades sanitárias, elas têm algumas responsabilidades que muitas das vezes não são acompanhadas pela sua capacidade de resposta em termos orçamentais, na medida em que, se precisarem de responder ou responder a uma manutenção ou a um aspecto específico, elas devem recorrer a instâncias imediatamente superiores. E esse processo associado à burocracia acaba tardando a resposta ao aspecto em si. Então, essa descentralização de responsabilidade administrativa de resposta em provisão de bens e serviços ao público deve estar acompanhada à descentralização financeira para as unidades sanitárias. Pode não ser alocado diretamente à unidade sanitária, mas à instância imediatamente superior, ou seja, que possa encurtar o processo burocrático de resposta da unidade sanitária. Bom, a harmonização da política de água, infraestrutura e saneamento do setor de saúde também pode ser uma alternativa para permitir uma efetiva e adequada coordenação e articulação intersanitária, mas também o fortalecimento do quadro institucional existente para promover o fortalecimento contínuo do diálogo entre os provedores dos serviços de saúde a todos os níveis e os comitês de cogestão e humanização. Conforme já a pesquisa já teve esta conclusão, os comitês de cogestão e humanização são uma entidade, um organismo de elo entre as unidades sanitárias e os utentes. Então, mais uma vez, o fortalecimento, o funcionamento desse organismo, comitês de cogestão e humanização, pode contribuir para a resolução, a fácil resolução de alguns aspectos, ainda que sejam básicos, né? Sem precisar de recorrer a instâncias superiores e encurtar o processo burocrático. Bom, também a observação da questão de saneamento de meio e infraestruturas na unidade sanitária também, para garantir maior segurança na provisão do setor de água. Aqui, a provisão dos serviços de saúde é observada do ponto de vista não somente de expansão, em termos de abrangência quantitativa, mas associado a alguns aspectos de qualidade básica também podem ser relevantes. Bom, as recomendações não só terminam na pesquisa para o governo, para a sociedade civil, algumas recomendações, como é o caso de estudar e aprofundar a compreensão dos fatores que contribuem para a limitar o progresso na expansão e disponibilidade de água, acessibilidade das infraestruturas, melhorar o saneamento das unidades sanitárias, na medida em que aqui encontram-se também alguns aspectos localizados e aspectos culturais que, de alguma forma, podem estar associados em alguns casos. Então, há uma necessidade de aprofundar-se esse estudo e trazer recomendações adequadas que, olha, um mecanismo em determinada localidade pode não surtir mesmo os efeitos. Uma unidade sanitária com algumas características específicas em alguma localidade pode não surtir os efeitos desejados em uma ou outra. Então, esses aspectos associados a aspectos culturais também podem estar associados. Não, um estudo adequado pode sim auxiliar, aprofundar o estudo sobre a disponibilidade de água, a acessibilidade das infraestruturas, considerando a demanda e a distribuição geográfica. Este é um aspecto também que já tinha sido mencionado, a dispersão entre as unidades sanitárias, tendo em conta a densidade populacional de cada localização da unidade sanitária. Bom, contribuir também para a melhoria dos serviços através do reporte. Esta recomendação cabe mais para o utente, né? O cidadão. Também há recomendações específicas ao cidadão, também pode contribuir através do reporte da prevalência dos aspectos críticos, né? Fazendo bom uso das infraestruturas, também das existentes, na medida em que, de forma alguma, a pesquisa reporta não existência como tal. Bom, excepcionando em casos muito específicos, ainda que não muito avultados, né? É o caso de uma ou outra unidade sanitária em que a falta é relativamente absoluta, né? Mas fazendo bom uso das infraestruturas do sistema de abastecimento de água, contribuindo para o progresso e expansão equitativa das infraestruturas. Também pode interagir e colaborar com os comitês de cogestão e humanização, particularmente no reporte dos aspectos críticos prevalecentes, assim como propondo sugestões e recomendações de
de melhoria. É desta forma que me agradeço pela